Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou mestre em educação, sou terapeuta do esquema também e, atuo aí com o público de altas habilidades de superdotação. E hoje nós vamos, fazer essa live para falar um pouquinho mais sobre as psicopatologias comuns às pessoas que têm altas habilidades, E eu vou focar um pouquinho mais nas psicopatologias relacionadas aí aos transtornos psicológicos, relacionados aos aspectos emocionais. Sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje. É um prazer estar aqui com vocês, tenho feito aí diariamente essas lives. Eu acho que, pensando na superdotação, é muito importante a gente disseminar conhecimento nessa área. E, para isso a gente precisa, de pessoas aí que estejam dispostas a disseminar esse tipo de conhecimento, tá? Então, acho que quando a gente pensa, no adulto superdotado, já falei isso várias vezes aqui, muitas vezes esse adulto superdotado chega ali, com muitos tijolos dentro da mochila, que ele vai chamar ali de bagagem, de histórias de vida. E aí, isso por diversos fatores, seja ali da socialização dele com a família, seja pela socialização dele na escola, por questões acadêmicas, por questões de compreensão, do ambiente ou não compreensão daquele ambiente, por vários e vários fatores, tá? Então é comum, a gente observar alguns traços, porque essas pessoas, que são superdotadas, possuem, mais fatores estressores para algumas ocasiões, Então vamos pensar, uma criança que questiona, que tá sempre perguntando, ela tá mais propícia, tá mais vulnerável de receber, por exemplo, uma crítica dos outros alunos, ou de receber certo tipo de comportamento ali na escola, ou de punição, Então, muitas vezes, isso vai fazer com que esses indivíduos, passem por situações extremamente estressoras e extremamente dolorosas, Não que outro indivíduo que não tenha altas habilidades não passe por isso, tá, gente? Eu acho que isso não exclui, Outros pacientes que não possuem altas habilidades podem também sofrer bullying, podem também, ter ali as suas habilidades, não compreendidas ou, negligenciadas. Eu acho que isso é comum a todas as pessoas. Nessa live eu vou dar um foco maior na superdotação e na fase adulta, porque, é a área aí onde eu atuo, onde eu trabalho diariamente com esses adultos, recebendo esses adultos tanto em acompanhamento terapêutico, quanto na avaliação, diagnóstica ali desses indivíduos. Eu não vou entrar aqui nessa live no quesito da dupla excepcionalidade do TDAH e do autismo, tá? Porque até já fiz esses dias atrás aí algumas lives específicas para o TDAH, e para o autismo, que são comportamentos bem complexos, que a gente não tem tempo hoje pra gente trabalhar com essas questões. O que eu gostaria, então, de trazer aqui para a live de hoje? Os comportamentos, psicopatológicos que estão associados à condição de ansiedade e depressão e burnout, tá? Eu gostaria de focar nesses 3 sintomas, que eu acho que são os mais comuns desse superdotado adulto chegar hoje para solicitar qualquer tipo de acompanhamento, seja com psicólogo, com terapeuta, com muitas vezes personal, ou então com neuro, ou então, com o psiquiatra também, tá? Eu acho que são as principais queixas emocionais desses adultos, Então, assim, são indivíduos extremamente competentes, extremamente bons, mas extremamente ansiosos, extremamente com medo de errar, com medo de, que não dê certo, por um perfeccionismo muito exacerbado e acabam ficando muito hipervigilante. Acaba assim que muitas vezes eu noto assim, pensando aqui no comportamento da ansiedade, eu noto que muitas vezes
O superdotado, ele não vai ter dificuldade a nível, né, das sensações corporais da ansiedade, né? Então, por exemplo, uma palpitação, um tremor, sudorese, né, náusea, ou, né, desmaio, ou alguma outra reação de ansiedade. Pode vir a ter, né, em algumas ocasiões, mas eu noto que muitas vezes os meus pacientes descrevem a sensação de ansiedade para mim como uma pressão, né? Então, eu me sinto pressionado, né, por produzir aquele negócio, por fazer aquele outro projeto, por pegar esse outro compromisso, por fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu me sinto pressionado porque eu tenho que ser bom em todas as coisas, eu tenho que ter um bom rendimento em tudo, eu tenho que dar conta de fazer isso, aquilo, outro, fazer atividade física, trabalhar, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu relacionamento com meu esposo, fazer aquilo outro, e isso acaba gerando muita pressão, né? E isso acaba gerando muita ansiedade dentro aí do comportamento dessas pessoas também, quando a gente pensa, né, nessa pressão que pode ser gerada, tá? Eu acho que é importante que a gente mencionar que, claro, que algumas pessoas pode gerar, sim, sintomas da ansiedade, né? Que seria esses que eu falei agora pra vocês. O sintoma da taquicardia, né? Um tremor ou algo nesse sentido. Mas é muito mais comum a gente ter relatos aí dos superdotados de se sentirem pressionados. E eu acho que daí um sintoma que aparece muito e talvez seja o que mais apareça é a insônia, né? Dentro ali da ansiedade de terem insônia. Então, assim, eu deito e aí eu começo a pensar tudo que eu tenho que fazer no outro dia, ou tudo que eu não fiz naquele dia, né? E aí eu fico extremamente ansioso, daí eu não consigo dormir, eu não consigo parar de pensar, eu não sinto nada, mas eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar. No outro dia eu acordo, eu tô extremamente exausto, cansado, porque eu não relaxei, porque eu não revigorei as minhas energias, tá? Então muitas vezes aparece assim, nesse discurso que eu tô falando pra vocês. E eu acho, gente, que o que acontece aqui? Por mais que, né, eu falei pra vocês que é muito comum a gente não ter esses sintomas físicos, por isso que é tão difícil a gente fazer a identificação desses transtornos, tá? Então, assim, eu acho que muitas vezes, como não apresenta, né, o sintoma ali de palpitação, que é muito comum, ou de sudorese ou de tremor, acaba que alguns profissionais entendem que, isso aqui não é um transtorno de ansiedade generalizada, né, mas acaba que né. Por quê? Porque eu fico muito preocupado com o meu rendimento, com o que eu vou fazer amanhã, com o que eu não consegui fazer hoje, e eu fico extremamente preocupado, começo a ruminar todos esses pensamentos daquilo que eu não fiz. O meu lado exigente vai dizer pra mim assim, você não fez, né? Porque olha só, quanto você não é competente, o quanto você não é capaz, porque você não fez isso hoje, né? Porque você não fez, sei lá, 2 horas de atividade física que você deveria ter feito. Então, muitas vezes, esse lado crítico, ele vai ter uma relação direta, porque ele vai vir, né, de forma muito intensa, né, ali, e vai afetar o quê? Vai afetar o comportamento, né, e a visão que esse mundo, a visão de mundo que esse indivíduo tá sentindo naquele, e ele tá tendo naquele momento. E eu acho que muitas vezes a gente vai ver, até teve uma pessoa que colocou aqui, né, pela compulsão alimentar. Isso, certíssimo. É a segunda coisa, né, o segundo comportamento mais típico da ansiedade na superdotação, né? Então eu desconto através do quê? De um autoalívio, né? Então acabo comendo exageradamente, ou acabo né, usando algum tipo de substância de forma exagerada, com o intuito de desconectar dessa emoção, porque a raiz, né, da questão é que eu estou ansioso, tá? E eu me sinto pressionada, né? Então, quando eu chego no final do dia e saí do trabalho, né, tal horas, que eu deveria ter saído, sei lá, 5 horas do trabalho, e eu saí às 7, e saio às 7, chego em casa e ainda vejo que tem mais uma fila de documentos para eu avaliar, e eu vou ver que eu não vou conseguir finalizar aquilo até meia-noite, que é o prazo, ou que amanhã vai ficar aquilo ali ainda para eu ver para depois amanhã e vai se postergar, ou vai ficar pro final de semana, ou tem outras coisas. Isso gera o quê? Gera pressão, né? E vamos pensar que
Até teve um pacientinho meu que eu atendo, que é um superdotado na infância, né? Uma criança. E ele disse assim pra mim, né, que tem a sensação que muitas vezes é como se fosse uma panela de pressão, né? Então, quando eu falo essa pressão, gente, a panela de pressão, né, pra quem cozinha e entende do funcionamento dela, né, tem as táticas ali e tem os limites, né? Não dá pra encher de água. Não, a gente tem que deixar um tanto pra que borbulhe, né, que entre lá todo o processo se faça. E que cozinhe, né? E não queime o feijão, né? Então não precisa tanta água, mas não precisa colocar pouca água, porque vai queimar, né? Isso com todas as coisas ali que você vai colocar. Seja uma carne que você vai fazer, um feijão, né? Seja qualquer tipo de exemplo. Precisa, né? Estar com equilíbrio naquilo que você vai realizar ali. E muitas vezes eu acho assim que é comum a gente ter aí casos, né? De ansiedade. Que aí, gente, aqui tá um ponto bem importante. Quando a gente para, né, pra avaliar, tá, mas a gente tem tantas estratégias hoje, né, pra lidar com a ansiedade. Nós temos, né, dentro da psicologia, principalmente dentro da terapia cognitiva comportamental, né, da terapia do esquema. Nós temos várias estratégias que acabam auxiliando, né, na ansiedade. Atividade física auxilia na ansiedade também? Pode auxiliar, né? Assim como outras coisas, né? Assim como ouvir uma música, assim como coisas de autocuidado, também podem ajudar. Só que muitos casos, né, que eu atendo aí, que são superdotados, muitas vezes, mesmo a gente mudando esses hábitos, introduzindo todas essas questões dentro da vida desse paciente, muitas vezes ainda vai ser importante uma avaliação psiquiátrica, né? Então, quando esse indivíduo não consegue dormir, né, porque ele fica pensando em tudo que ele tem que fazer no outro dia, ou tudo que ele não fez naquele dia, ou que o outro falou pra ele de tal jeito, e o que será que ele tava querendo dizer com isso, né? E que outro projeto que ele pode criar depois desse. E aí ele não dorme, a gente vai pensar que tem uma alteração neurocognitiva, né? Tem um sistema ali límbico dentro aí desse cérebro que tá em alerta, né? E tá hipervigilante, né? Não tá desligando, tá? Eu acho que aqui é importante a gente entender que as nossas emoções, e principalmente, né, a ansiedade, é uma emoção que foi importante para nossa sobrevivência, né? Então, a ansiedade, ela é comunicação de que tenho algo em perigo e eu preciso prestar atenção, preciso estar atento, hipervigilante, porque, né, eu preciso desenvolver estratégias para sobreviver. Vamos pensar lá nos primórdios dos primeiros homens, né, dos homens da caverna, né? Se eles não tivessem ansiedade, eles não teriam feito, sei lá, a cabaninha para se proteger da chuva, né? Não teriam pensado como criar uma casa, né? E aí a gente não teria tudo que a gente tem hoje. Se eles não tivessem ansiedade, eles não teriam feito, sei lá, as lanças para se defender dos animais, né? Então, a ansiedade, ela é uma comunicação boa, né? Ela vem, por exemplo, se eu não tivesse ansiedade, talvez eu não teria me preparado para estar aqui hoje, né? Ou se eu não tivesse ansiedade, eu não estudaria para fazer uma prova amanhã, ou não estudaria com antecedência para fazer um concurso, né? Se eu não tivesse ansiedade, a ansiedade faz o quê? Que eu me preocupe sobre o futuro e que eu tenha um comportamento diante disso. Então, se eu tenho uma prova depois de amanhã, então eu vou começar a estudar hoje. Olha quanto conteúdo é. Não vai dar para me estudar amanhã, então eu vou estudar agora. Só que quando passa a ansiedade ser patológica, né? Quando essa intensidade, ela não desliga, né? Então, por exemplo, quando ela fica constante, acabou a prova, né? E eu ainda continuo ansioso. Ou então, por exemplo, eu fico tão ansioso, eu estudei. E daí eu fico tão ansioso na prova que eu não consigo, me dá um branco e eu não consigo fazer nada na prova, né? Ou então, sei lá, né, quando eu tenho sintomas físicos ali da ansiedade no momento que eu tô fazendo a prova, ou no momento que eu tô estudando. Então, nesses momentos, a gente vai pensar que tem uma ansiedade muito exacerbada. E assim, muitas vezes a gente vai precisar daí de uma avaliação psiquiátrica justamente pra, né, talvez ali combinar um acompanhamento junto com o acompanhamento terapêutico, né, de um acompanhamento farmacológico que possa agir diretamente nesse sistema límbico e desativar esse sistema de alerta, tá? Esse sistema de hipervigilância. Até hoje, gente, né, eu fiz um post sobre a hipervigilância. Eu
Eu acho que a hipervigilância na superdotação, ela aparece muito de uma forma, né, assim, relacionada com aquilo que o superdotado é, né? Então, e aquilo que ele quer ser. Então, por exemplo, tá muito relacionada com o pensamento de quero ser bom o suficiente, né? E se eu não sou bom o suficiente, eu fico hipervigilante. E se eu quero ser bom o suficiente e provar que eu tenho, né, todo esse potencial, ou tenho esse destaque, eu quero fazer esse projeto, também vai colocar isso em hipervigilância, tá? Claro que aí a gente vai pensar no nível de prejuízo. Tem pacientes que funcionam assim, dentro dessa hipervigilância que eu tô falando? Sim, tem pacientes que funcionam assim, né? E vamos pensar. Tem muitos aí famosos, né, pintores reconhecidos, né, e muito famosos, que também funcionavam assim, tá? Né, cantores ou outros artistas que também funcionam dessa forma, que tem picos ali de hipervigilância e nesse tempo acabam produzindo muita coisa, ou muitos projetos, ou, né, coisa ali, algo que seja, assim, importante dentro da carreira, do interesse daquela pessoa, né, ou daquele artista. Mas eu acho que, assim, o ponto onde ultrapassa é o ponto onde há prejuízo, né? Prejuízo funcional. Ah, então eu não consigo dormir. Ah, então eu não consigo comer. Ah, então eu tô no sobrepeso porque eu já tô engordando bastante, porque daí eu como, eu tenho muita fome. Ah, eu não consigo fazer aquela ocasião porque daí eu fico muito ansiosa, né? E aquilo é muito importante lá no meu trabalho. Então, nesses pontos, a gente vai perceber que existe um traço patológico, né? Porque todo mundo... Eu não quero tirar a ansiedade de vocês, tá? A ansiedade, ela é importante. E eu acho que ninguém vai ser capaz de tirar a ansiedade de vocês. E, né, se alguém disser pra vocês que tira a ansiedade de vocês... Fujam, né? Saiam correndo porque é furada, né? Não existe, tá dentro da gente, né? Não tem como eu tirar a raiva de vocês, não tem como eu tirar a alegria, não tem como eu tirar isso, né? Porque tá dentro de nós. Faz parte do nosso processamento, tá? Então, a gente precisa encontrar formas de autorregulação, né? E muitas vezes, né, com as nossas formas de autorregulação, a gente ainda não consegue desativar essa hipervigilância. E daí a gente precisa, que nem eu falei, ir num neuro, ir num psiquiatra, né? Fazer uma avaliação ali com esse outro profissional também, tá? Eu acho também, gente, que é importante aqui a gente falar sobre a diferença entre dois tipos de ansiedade, que são ali os mais comuns dentro da superdotação. Nos adultos, né, eu acho assim que aparece muito aquela ansiedade relacionada ao pânico, né, que então abruptamente, o que é o pânico, né? O pânico é quando eu tô aqui fazendo uma live com vocês, não tô pensando em nada que me preocupa, porque eu estou extremamente aqui focada na live, né, nesse conteúdo que eu estou transmitindo pra vocês. E de repente o meu corpo começa a dar um sinal de ansiedade, né? Então, de repente, do nada, eu começo a ter palpitação, minha mão começa a suar, eu começo a tremer, eu começo, né, a desenvolver algum tipo de comportamento ansioso, tá? O pânico, né, ele é caracterizado, né, a síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, ele é caracterizado quando existe a frequência desses ataques, né, que são esses eventos, esses episódios, muito, né, frequentemente. Então, precisa ali ter um prazo de recorrência desses ataques pra gente categorizar como um transtorno de pânico, né? E aí, gente, precisa ser abrupto, tá? Do nada, eu tenho essa sensação e essa reação da ansiedade. Qual que é a diferença para uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? A TAG é quando eu estou preocupado com algo, tá? Então, por exemplo, pensa lá naquele superdotado que tá estudando para um concurso, né? Ele quer passar, sei lá, né? Quer ser psicólogo, sei lá, de uma cidade. E ele quer passar naquele concurso. E aí ele começa a estudar, ele começa a ficar preocupado. Ai, mas eu não vou dar conta. Nossa, mas tem tanta matéria. Ai, mas meu Deus, se eu começar hoje, será que e se eu fizer outra coisa? Tá, mas aí eu não vou estar estudando, vou estar procrastinando. Não, mas aí eu não vou conseguir meu concurso. E aí vai. E esse pensamento vai. E aí, né, muitas vezes vai ter ali pensamentos catastróficos de que vai dar errado, né? A preocupação com o futuro, ela tá muito mais relacionada aqui,
tá? Então não é abrupto. Eu começo a ter um pensamento, esse pensamento, né, bem TCC, o pensamento vai desencadear uma emoção e vai desencadear um comportamento, né? Daí eu vou começar a palpitar, a ficar inquieto, andando do lado, né, andando pela casa, procurando uma coisinha para petiscar, para comer, né? Então, muitas vezes vai acontecer isso dentro do transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, tá? Essa é a diferença entre, né, o pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. Um outro caso, né, e um outro sintoma que também é comum, né, eu acho que aqui na ansiedade generalizada, o que são os fatores estressores que podem desencadear isso? Eu acho que o superdotado, ele acaba sendo muito consciente das suas ações, e isso coloca numa posição dele estar muito mais preocupado, né? Então, muitas vezes, ele está ali, mas ele fica, tipo, pensando sobre o que as pessoas estão pensando, ou tentando descobrir o que as pessoas estão pensando. Então, isso acaba deixando ele nesses comportamentos mais ansiosos. E assim como outras ocasiões que eu falei pra vocês anteriormente, né? Ali de situações que já ocorreram ao longo da vida, que foram extremamente ansiogênicas e que continuam sendo, né? Como falar em público, como apresentar um trabalho, como fazer um projeto novo, como, sei lá, criar alguma coisa nova, né? Tudo que envolve todo esse processo. Um outro sintoma também muito comum da superdotação é o transtorno depressivo, né? É muito comum esse indivíduo aí superdotado, né? A gente nasce, né? Passa ali pela infância, passa pela adolescência e chega na vida adulta. Muitas vezes, para chegar na vida adulta, muita coisa já aconteceu, né? Então, vamos pensar que a gente tem aí coisas culturais que não favorecem uma pessoa que é superdotada, né? Na escola não temos tão efetivamente aceleração, adaptação, enriquecimento curricular, né? É muito precário ainda aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? Todo esse nível de atendimento. Isso falando na escola, né? Que é algo assim essencial e que é né, direito ali da criança e que a criança passa bastante tempo lá. Nem vou falar aqui, por exemplo, das famílias, né? Da relação ali que a criança pode desenvolver com a família, que pode ser também, né? E ter aí muitas questões problemáticas dentro disso, tá? Pensando na história ali, né? E aí pode variar, né? De cada um para cada um. Mas existem fatores, né? Estressores que podem levar ao desencadeamento de um transtorno depressivo, né? O transtorno depressivo é o quê? É quando existe ali uma sensação de tristeza, né? Existe o humor que a gente chama predominantemente triste, né? Existe uma labilidade, né? Então, geralmente, aquele paciente que já chega e já vai ter dificuldade de controlar suas emoções, né? Ele vai chorar facilmente, vai ter dificuldade por essa labilidade, né? Das emoções e dificuldade de autorregulação, muitas vezes também. Mas não é só isso, tá? O DSM-5, ele vai pontuar vários critérios diagnósticos. Então, também vai ter alterações no sono, muito parecidas com o de ansiedade, né? Generalizada que eu falei pra vocês. Também vai ter alterações no apetite. Também vai ter, né, muitas vezes ali sintomas físicos, tá? Não é tão comum, mas pode ter, né? Por exemplo, em uma crise ali, onde eu tô chorando muito porque, sei lá, alguma coisa aconteceu, eu ter, por exemplo, falta de ar, né? E eu não tá tendo uma crise de ansiedade junto. Não, eu tô só, né, em um pico de um momento depressivo ali. Mas eu também tenho um sintoma, por exemplo, da falta de ar, da ansiedade, mas eu não ter o transtorno de ansiedade generalizada, tá? E aí, na depressão, a gente também vai encontrar outros comportamentos, tá? Então, por exemplo, na depressão a gente vê muito a desmotivação, a falta de energia, a anedonia, né? A apatia, muitas vezes. Pode aparecer também, né, dificuldades em resolução de problemas, dificuldades em funções executivas. Pode aparecer dificuldades, né, na parte assim, daquilo que o paciente gostava antes. Então ele gostava tanto de cantar antes e agora ele não canta mais, né? Ele gostava tanto de participar, sei lá, né, de tal atividade física e agora ele não faz mais, né? Então, aqui, gente, a desmotivação da depressão muitas vezes está relacionada ao nível de energia, tá? Que tá faltando, né? Então, aqui a gente tá falando de neurotransmissores, né? Lá do cérebro, que
né, estão em falta. E aí, por isso, né, esse indivíduo não sente ânimo pra, né, olhar a vida e fazer os seus afazeres e as suas coisas. Lá na ansiedade que eu falei anteriormente, esse indivíduo pensa tanto que ele fica extremamente cansado, né, esbaforido, exausto, né, de tanto pensar, e ele também pode se sentir muito cansado, tá? Mas aqui a gente vai ver que tem uma causa, muitas vezes, da falta mesmo, né? Por isso que daí a gente precisa desse acompanhamento também, muitas vezes, com o psiquiatra, porque é uma questão neurobiológica, né? Ali de produção de neurotransmissores e todo o funcionamento a nível, né, das sinapses ali dentro do cérebro que vão impactar na forma, né, como eu me relaciono aqui com as pessoas e na forma que eu me relaciono com as atividades e obrigações que eu tenho. Então, muitas vezes, no quadro depressivo maior, a gente vai verificar também outros sintomas, como, por exemplo, um descuido no autocuidado, né? Então, aquela pessoa que daí, por um período não levanta da cama, não toma banho, não escova os dentes, ou tem dificuldade nisso, ou tem que ficar tendo orientação para fazer essas atividades de autocuidado, né? Porque ela não vê sentido. Podem também vir a ter pensamentos, né, de morte ou ideação suicida aqui nesse âmbito do transtorno depressivo maior, né? Meu sofrimento é tão grande que chega a passar, né, ou ter ali planejamento sobre isso, sobre tirar a vida, né? Então, também isso é um outro traço comum dentro do transtorno depressivo maior. Mas, né, a gente vai verificar que existe um outro transtorno depressivo, que é um transtorno depressivo que a gente chama persistente. O que é o transtorno depressivo persistente? O transtorno depressivo persistente é como, eu até brinco que é como se fosse um coleguinha do superdotado, muitas vezes, né? É aquele superdotado que muitas vezes eu vejo assim que sofreu bullying lá na infância e esse bullying não foi tratado, não foi cuidado, e aí ele desenvolveu um sentimento de que ele é muito diferente das pessoas, que ele é extremamente inferior às pessoas, que ninguém gosta dele, e aí assim, ele vai alimentando. Talvez em alguns momentos, talvez lá atrás, quando ele tinha 6 anos, ele teve um quadro depressivo maior, né? Que aí até buscou lá o profissional, com todos esses sintomas que eu falei anteriormente pra vocês. Mas assim, ele cresceu e foi lidando com isso de forma mal adaptativa, tá? Mas aquele sofrimento foi ficando ali, né? E assim, gente, lembra que quando a gente fala de transtornos, né, esses transtornos aqui relacionados ao humor e aos outros transtornos, todos os transtornos psicológicos, eles não têm cura, tá? A gente fala que eles têm remissão dos sintomas, né? Então, se eu tenho depressão, se eu tive um episódio depressivo com todos esses sintomas anteriormente, isso ficou dentro de mim, tá? A chance de, se eu passar por uma ocasião estressora, novamente, de eu desenvolver novamente todos esses sintomas é maior do que alguém que não teve isso, né? Que não teve ali isso anteriormente, tá? Vamos pegar lá 2 irmãos gêmeos, tá? Esses 2 irmãos gêmeos nasceram, né? São exatamente iguais no seu jeitinho de ser, de personalidade, que é muito dificilmente. E aí, por exemplo, sei lá, né? Um sofre bullying, os 2 são superdotados, um sofreu bullying, né, na escola, e o outro também sofreu. Só que esse aqui, ele era mais, tipo, reativo, ele era mais sarrista, né, e ele não ficou tão triste, e esse aqui ficou, tá? Então, assim, a gente vai ver que muitas vezes o temperamento também vai ser uma variável que vai afetar aí dentro, né, do desenvolvimento de tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Mas, a gente vai entender que se esse aqui já teve depressão, a chance desse desenvolver futuramente, novamente, os sintomas relacionados à depressão é maior do que esse aqui que nunca teve, tá? Que nunca teve nenhum episódio depressivo. Então, a chance, né, de eu desenvolver um episódio depressivo para quem já teve um episódio depressivo é maior, né, do que quem ainda nunca teve,
tá? Então, muitas vezes, assim, outras ocasiões e outras situações vão ocorrer na vida desse indivíduo superdotado, que aqui a gente tá pensando aqui que, vamos lá, um adulto aí de 25 anos, muita coisa já aconteceu, né? Então, muitas vezes, vai ter ali oscilações, né? E muitas vezes eu vejo, assim, que alguns superdotados, eles passam por períodos mais distímicos e tem picos, né, de períodos com transtorno depressivo maior, onde há a presença de todos esses sintomas que eu falei aqui pra vocês anteriormente. Na distimia, a gente também vai ter, né, um questionamento existencial, a gente também vai ter uma sensação de vazio. Mas assim, eu lido com isso, eu trabalho, eu funciono bem, né? Geralmente no transtorno depressivo maior, se for ali um adolescente, ele vai ter dificuldade de fazer coisas básicas, ir pra escola, levantar, escovar o dente. E adulto também vai ter dificuldades com coisas básicas, tá? Na distimia, eu não vou ter esse tipo de dificuldade, tá? Porque eu tô com uma energia razoável, eu consigo trabalhar, eu consigo concluir minhas tarefas, eu consigo fazer minhas coisas, né? Sustentar minha família, sei lá, ser funcional, tá? Eu consigo. Só que dentro de mim existe ainda uma tristeza menos intensa, tá? Que pode vir ali com doses homeopáticas, né? Então, até uma vez eu escutei de uma paciente assim, que quando ela chegava em casa, a vida dela era o trabalho. Ela me falou isso. A minha vida é o trabalho. E quando eu chego em casa no sábado, né, que é o dia que eu não tenho trabalho, é extremamente horrível, né? E aí ela tinha picos de humor deprimido apenas, né, no sábado ou no domingo ali que ela ficava sozinha, né? Porque daí todo mundo tava vivendo a sua vida e ela se sentia extremamente sozinha, tá? Então, muitas vezes, a distimia vai ser ali um transtorno também muito comum, né? Mas assim, com doses menores, né? Então, a gente chama que a distimia ela é uma depressão crônica com sintomas moderados. Por mais que eu vejo que clinicamente, às vezes o paciente que tá achando que tem TDAH, ele não tem TDAH, tá? Essa é uma disfunção executiva, muitas vezes, da distimia, né? Da falta de energia, da dificuldade de resolução de problema, da dificuldade com todos os sintomas, talvez, ali da distimia do que do TDAH. Assim como a TAG, né? Já veio aí várias avaliações para fazer o diagnóstico diferencial e não era TDAH, né? Não era transtorno de ansiedade generalizada, que pode estar afetando muitas vezes cognitivamente, né? O teste até dá um rebaixamento, mas assim, pro TDAH precisa ser, né, uma avaliação ali ampla, e a gente vê que só uma função tá prejudicada, né? Então, isso também pode gerar prejuízo nas funções que a gente tá avaliando, tá? E funcionalmente pode gerar muito prejuízo, né? E pode aí até surgir na cabecinha de vocês que talvez, será que eu tenho TDAH, né? Porque eu tô tendo todos esses sintomas aqui. Então, vamos pensar, uma pessoa que tá depressiva, ela não vai querer planejar, se organizar, o que ela vai fazer no futuro. Não, malemar ela vai, né, ter dificuldade ali, muitas vezes ela vai ter dificuldade com coisas do dia a dia, né, de comer, de se alimentar, né, por falta de apetite. Então, por isso que também pode afetar as funções executivas, tá, gente? Pra resumir, então, qual que é a diferença ali entre a ansiedade generalizada e o pânico? O pânico é abrupto, do nada. A ansiedade generalizada é de uma preocupação. Eu fico preocupado, eu fico ansioso e tenho uma reação no meu corpo. O pânico, eu estou fazendo qualquer coisa e tenho uma reação abrupta no meu corpo, tá? A depressão maior seria quando eu, né, tenho ali sintomas, né, muito intensos, depressivos, tenho um humor predominante triste, mas existe por detrás muitos sintomas também, tá? Como eu falei pra vocês aqui, a falta de energia, o cansaço, e aí a gente pode oscilar, né, tanto pra uma falta de apetite ou muito apetite, né, é mais comum, né, esses indivíduos ganharem peso, tá? Isso que eu vejo, assim, clinicamente. Mas a literatura aponta, né, que existem também ali, né, indivíduos que perdem o apetite. E eu já vi também esses casos, tá, gente? E aí, qual que é a diferença, né, entre a depressão maior e a depressão distímica? A distímica, ela é crônica, né? É uma depressão que vai afetar esse indivíduo por mais tempo, tá? E aí o DSM-5, ele vai apontar ali 2 anos, né?
onde esse indivíduo vai ter a presença de todos esses sintomas que eu falei anteriormente para vocês, tá? De forma o quê? Moderada. Esse indivíduo consegue viver a vida dele, ter os filhos, conseguir fazer a faculdade e muitas coisas. E eu acho que na superdotação, a dor aqui da distimia muitas vezes tá o quê? Eu não sou pertencente, eu não sou suficientemente bom, né? Ou, né, eu não tenho conexões verdadeiras, ou, né, não tenho ninguém ali que me apoie, ou, né, que seja ali um vínculo seguro. Então, eu vejo que seriam as três fontes, né, ali, os três pilares que talvez, né, seja mais difícil e doloroso, né, para esse superdotado, e que muitas vezes quando se conecta com isso acaba desencadeando muitas reações aversivas, né, e difíceis de lidar e ter todos esses comportamentos distímicos que eu falei aqui para vocês anteriormente. Né, para resumir, a depressão maior, ela é muito mais impactante, né? É muito clássica, né? Você bate o olho e não tem como esconder, né? Aquela pessoa, ela tem dificuldade de controlar muitas vezes a tristeza, né? É o paciente que chega e chora e tem muitas reações de choro, de cansaço, né? Vai na escola, é a criança que vai na escola e fica dormindo na escola, dorme no intervalo, dorme em qualquer momento, né? Mas a distímica, ela é muito mais difícil de ser identificada, né? Porque ela passa muitas vezes ali muito despercebida, como se fosse uma amiguinha desse superdotado, né? E muitas vezes ela não é. Ela é ali a pedrinha no sapato dele que dificulta muitas vezes o desenvolvimento até dos potenciais aí desse paciente. E eu acho que um último fator que também é importante e que gera ali, né, psicopatologias para a superdotação é a síndrome do burnout, né? O burnout, gente, né, aqui a gente entende que hoje, né, o burnout ele não tá mais só relacionado ao trabalho, tá? Mas classicamente o burnout, né, ele foi criado aí como uma condição do trabalho, mas hoje a gente já pensa, né, que pode também estar ligado a qualquer tipo de atividade, seja, né, uma atividade remunerada ou não, né? Como, por exemplo, a gente tem o conceito do burnout materno, né? Onde as mães também passam por esse, né, a presença de todos esses sintomas que eu falei anteriormente para vocês. E eu acho que até é importante ressaltar aqui que mães de crianças superdotadas, né, também podem, né, e podem aí correr mais fatores estressores de desenvolver esse tipo de burnout, né? Então também o burnout, ele é aí uma condição, né, psicopatológica que também é muito comum em adultos superdotados. Por quê, né? O adulto superdotado, muitas vezes, ele desenvolveu um alto nível de performance, né? Então, assim, para eu conseguir, vamos pensar num exemplo. Eu tenho que escalar a montanha. Para escalar a montanha, o que eu preciso? Eu preciso de estratégia para saber como que eu vou escalar a montanha. Eu preciso ter determinação, porque eu não posso parar no meio, porque sei lá, eu posso cair da montanha, eu posso, né, ou ter que voltar para trás, e isso eu não quero. E eu vou ter que ter um nível de energia, né, pra aguentar subir a montanha. Porque se eu tiver dor, talvez eu possa parar e tal, mas eu não posso ficar alojado no meio da montanha, eu tenho que subir, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Esses indivíduos têm muita energia, né? E isso, gente, a gente tá vendo lá, vamos pegar o princípio da superdotação lá do Renzulli, né? Um dos princípios é o quê? O engajamento, né? O nível de motivação, o nível de interesse, o nível de vontade. Quando a gente fala de vontade, a gente tá falando de energia, o quanto de energia aquele paciente tá, né? Aquele superdotado, ele tá empregando naquilo que ele gosta. E muitas vezes, né, vai fazer o quê? Com que esse paciente acabe desencadeando assim, ele acaba empregando muita energia, né? Então, por exemplo, ele quer ser muito bom naquilo que ele tem de interesse, né? Vamos pensar um atleta. Ele quer ser muito bom, ele, né, quer desenvolver as habilidades dele. Para ele ser muito bom, ele vai ter que treinar muito, né? Para ele treinar muito, ele treinando muito, ele vai ter que descansar muito também. Talvez ele não tenha tempo para descansar o tanto que ele tá produzindo, tá? E ele pode chegar, por exemplo, vamos pensar um atleta, ele pode lesionar
uma parte do corpo dele, né? Porque ele tá treinando muito, tá? Nesse caso, por exemplo, desse exemplo que eu falei pra vocês, eu quero subir a montanha. O superdotado, muitas vezes, ele sobe a montanha numa vez só, né? Então, ele é muito intenso, ele quer... E aí, eu acho que aqui entra outras características da superdotação, por exemplo, hiperfoco, né? Então, quando é algo do meu interesse, eu vou... E vou varar a noite, vou produzir aquele projeto, e aí esqueço de comer, aí eu esqueço de fazer o lazer e a atividade física. Nossa, opa, já é quase 8 horas da noite, não vai dar mais tempo pra eu ir hoje, vou deixar pra amanhã. Né, porque eu tenho que concluir isso aqui. Tem um senso de urgência, eu acho que isso é muito importante também. Muitas vezes vai ter o senso de urgência, né? Aquilo que o superdotado tá criando ou está produzindo, muitas vezes para ele vai ser entendido como você precisa fazer o mais rápido possível. Que muitas vezes vai ter uma outra característica da superdotação, que é o quê? A ação revolucionária. Você precisa ser o mais rápido possível, porque senão alguém vai fazer na sua frente, tá? E aí é um lado crítico, né? É um lado crítico, mas o quê? Existe no superdotado a vontade, né, dele ser criativo e dele ser inventivo e dele ser o primeiro a descobrir aquilo, né? Então, muitas vezes ele vai subir essa subida, vai engatar lá uma marcha rápida e vai subir rapidão. Só que aí ele não respirou, aí ele não parou, aí ele não prestou atenção em tudo que tava vendo à volta dele, né? Todo o caminho até subir a montanha, né? E quando ele chega lá em cima da montanha, muitas vezes ele vai estar extremamente cansado. Por exemplo, com certeza vocês já viram aquelas imagens de atletas correndo, né? Que eles correm, maratonista. Acho que isso é mais comum em maratonas. Que tá lá 42 quilômetros, 42, cruzou a linha de chegada, a pessoa desmaia, tá? Então, assim, cruzou ali, conseguiu concluir e capotou, né? Por falta, sei lá, de alguma substância no corpo, ou por cansaço, ou pelo desgaste da prova, ou sei lá, né? Por várias questões isso pode acontecer. A gente pode pegar esse exemplo e usar na superdotação para casos específicos, né? Então, por exemplo, quando há um alto nível de gasto, tá? Ali com uma tarefa, pode ser um esporte, pode ser uma tarefa intelectual, pode ser um trabalho, pode ser um TCC, pode ser qualquer coisa, tá? E aí eu emprego muita coisa, muita energia ali e acabo não tendo tempo para cumprir outras tarefas da minha vida, né? Como lazer, como atividade física, como alimentação, como cuidar de mim, como beber água, como qualquer coisa, tá? E aí, gente, isso vai produzindo alguns sinais, né? Esses sinais muitas vezes vão estar voltados ao quê? Ao esgotamento, né? Quando a gente fala do burnout, ele vem, né, ali da lâmpada, né? A lâmpada que se queimou. A lâmpada que se queima, a gente, né, ela se queima para sempre, né? O burnout, a gente também tinha antigamente esse conceito, né, que é uma condição irreversível, assim como as outras condições que a gente falou aqui, que não tem cura, né, dessas condições, mas tem remissão dos sintomas, né? Então a gente busca ali com o paciente. E quais são os sintomas que aparecem aqui no burnout? Aparece também o sintoma da sonolência, né, muito comum. Aparece o sintoma, mas eu acho que o que é mais comum é o cansaço, né? Então, nossa, eu me sinto cansada. Nossa, eu saí de férias, eu fiquei um mês viajando por Londres, por Paris, por todos os lugares mais bonitos do mundo. E eu voltei e em toda a minha viagem eu senti extremamente cansada. Me senti extremamente apática, sem vontade de interação, sem vontade, né, de estar ali. Não aproveitei a viagem, agora vou voltar pro meu trabalho. E muitas vezes, assim, vem uma raiva junto, né? De ter que fazer aquilo, de ter que concluir aquela atividade, né? Por que que eu me candidatei a essa vaga, né? Por que que eu tô nesse trabalho agora? E muitas vezes esse burnout também vai se voltar com uma raiva, né? Que aí, claro, né? Que eu falei pra vocês do lado crítico. O lado crítico é um lado bem difícil, né? Que ele vai estar lá buzinando, né? Então, assim, se você tá cansado, meu Deus, né? Meu Deus, seu lado crítico vai estar aqui, ó, na sua cabeça falando, nossa, você não fez isso, você não fez aquilo, e aquele outro, aquele outro, aquele outro. Então, assim, isso vai gerar ansiedade e vai virar uma bola de neve, tá?
Mas o burnout, ele tá, por mais que ele tenha sintomas que estão dentro do quadro depressivo, né, tenha sintomas que estão dentro do transtorno de ansiedade, ele tá muito mais ligado a essa sensação de esgotamento, né, de cansaço, onde eu descanso, né, eu tiro um final de semana pra me descansar e aí quando eu volto às minhas atividades, que podem ser do trabalho ou qualquer tipo de atividade laboral, né, ou não, e aí eu me sinto extremamente cansada, né, exausta por isso, tá? Eu acho que todos eles, tanto a ansiedade, a depressão, o burnout, tem uma relação muito direta com o lado crítico do superdotado, né? Que ele cria ali dentro dele através dessas experiências infantis, né? Muitas vezes vai ter ali ambientes hiperdemandantes, vai ter uma história de privação emocional que esse indivíduo vai ter que ter comportamentos né, muito exagerados, ou vai ter que ter um padrão de comportamento muito acima do esperado para compensar as dificuldades da família, né? Então tem tudo isso que pode estar acontecendo. Eu vi que tem várias mensaginhas aqui, né? Vou ler aqui algumas e vou respondendo aos poucos. Se vocês têm dúvidas, querem mandar alguma coisa aqui para mim, mandem direto aqui nessa... Tem um ponto de interrogação e um balãozinho, vocês mandam por ali, ou podem mandar aqui, né, pelo chat mesmo. Passei por um burnout, onde a minha vida estava um caos no pessoal e estava usando o workaholic como fuga. Exatamente, né? Se eu tô no burnout, né, se eu estou extremamente cansada, muitas vezes, quando eu vou pro workaholic é o quê? Autoaliviador, né? No autoaliviador, eu tô sendo um robô, tá? Eu tô lá, trabalhando com meus dedinhos, sentada, tô produzindo, mas quando eu saio dali, eu continuo com todas as sensações do meu corpo, tá? Eu acho que é muito, 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 muito comum mesmo o superdotado ter um perfilzão aí workaholic, né? Isso acho que é o mais comum. É normal a alopécia devido a TAG? Olha, a alopécia, ela é genética, tá? Eu acho que até no nome, né, tem lá a questão alopécia genética, mas o transtorno de ansiedade, né, ou situações estressoras, situações ali, né, de estresse pós-traumático, pode gerar, né, questões emocionais podem gerar, sim, a perda de cabelo, tá? Só que daí a gente vai ter ali uma outra nomenclatura, né? Que eu acho, agora não tenho certeza, mas eu acho que se chama eflúvio, né? Que é a nomenclatura onde há uma queda abrupta dos cabelos, tá, gente? Então, a alopécia é uma outra coisa, né? Mas é uma queda, né? Uma queda de cabelo que pode ser por questões tanto, né, aqui da ansiedade, ou do quadro depressivo, ou do burnout, né? O burnout é muito comum também a gente ter alterações, né, sensitivas. Então, por exemplo, problemas dermatológicos, né, de pele, isso é bem comum, tá? Mas quando há queda, a gente denomina ali não como alopécia, né? Porque a alopécia já é um problema genético que muitas vezes está ali muito antes, tá? Bora regular a ansiedade para evitar a depressão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bulimia nervosa para compensar a compulsão alimentar. Exatamente isso. Roer as unhas e comer os brinquedos. Ah, gente, aqui eu acho que tá um ponto bem interessante que vocês colocaram. Eu noto que muitas vezes, por mais que algumas vezes o comportamento de roer as unhas é um comportamento ansioso pro superdotado, eu cheguei a umas conclusões aí que eu acho que roer as unhas também tá dentro das hiperexcitabilidades, né? Do jeito do superdotado, né, movimentar aí e se regular, tá? Então, muitas vezes eu vejo assim que não é pela ansiedade, é porque ele tá entediado, da mesma forma que alguém batuca os pés, né, ou as pernas, ou da mesma forma que alguém fica, sei lá, pegando um objeto e mexendo, e da mesma forma, né, que alguns ali ficam se cutucando e ficam roendo as unhas, né? Então, muitas vezes, roer as unhas não vai ser sinônimo que é aquela pessoa ansiosa. Muitas vezes vai ser um sintoma dentro das hiperexcitabilidades, de uma necessidade para se regular. E muitas vezes eu vejo que roer as unhas aparece
quando aquela pessoa está entediada, tá? E lidar com o tédio é tão difícil, né? Ou lidar com atividades chatas, ou lidar com atividades difíceis, pode ser tão difícil. Eu acho que talvez até apareça mais no chato e na atividade repetitiva e entediante do que na atividade difícil, tá? Porque difícil geralmente vai ter outra reação ali de ansiedade. Mas aparece muito nesses comportamentos, tá? Não sei se faz sentido aqui pra vocês. Mas, né, quem tem aí esse comportamento até me manda aqui pra ver se faz sentido, né? Porque às vezes não tá relacionado à ansiedade, né? Aquela pessoa não tá ansiosa, mas ela tá roendo as unhas. Assim como alguém tá batucando os pés. Assim como, né, tem outras ali que estão fazendo outras coisas. Então a gente vai ver que muitas vezes tá aí de um ponto de autorregulação muito mais ligado à questão da hiperexcitabilidade do que, né, a uma questão emocional. Tem mais 3 perguntas aqui dentro. É possível que ansiedade, depressão e cansaço sejam oriundos de hipertireoidismo subclínico? Eu acho que é importante avaliar, tá? Então, muitas vezes, assim, eu até pergunto, quando eu tô começando a avaliação neuropsicológica, quando que foi os últimos, né, exames ali feitos, né, de vitamina. Que assim, gente, eu acho que é importante você excluir essas hipóteses. Por quê? Tem lá a vitamina tal que pode interferir na motivação. Claro, né? Isso é orgânico, né? É no corpo. Se isso for excluído, né? Se essa hipótese for excluída, pode ser por causa da ansiedade, né? Pode ser por outras vias essa desmotivação, esse cansaço, ou por questões de depressão. Mas acho que é importante tirar essa dúvida através, né, ali de exames clínicos sobre, né, o nosso corpo, com exame de sangue mesmo, tá? A da alopécia, aqui eu acho também que tem uma relação direta, gente, sobre essa questão da alopécia. Porque muitas vezes não vai ser a TAG que vai desencadear a alopécia, tá? A alopécia, sendo genética, que a ansiedade, por mais que ela ali um transtorno e tem bases, né, genéticas, ela vai ser desenvolvida com o ambiente, com as vivências e com os estressores do ambiente. A alopécia não, né? A alopécia, ela é genética, né? Então, isso aparece desde ali de muito cedo, né? E muitas vezes o que acontece? Eu possuir essa condição, né, que eu não sei nem o nome, né, dessa condição, assim, mas certinha, né, se é uma condição capilar, por exemplo, não sei o nome certo, mas eu ter essa condição pode mudar a forma com que eu me vejo, tá? E se eu me vejo, né, e se eu tenho ali queda, se eu tenho dificuldade, né, tenho falhas na minha cabeça, isso pode mudar a forma com o valor que eu dou pra mim, tá? Por mais que, né, eu tenho ali as lentes que, sei lá, são saudáveis, pode ser que eu construa lentes que não são saudáveis para aquilo que eu tô vendo, né? Que eu tô vendo que eu não sou boa, que eu desenvolvo uma baixa autoestima e que por aí vai, tá? Então, muitas vezes, vai ter essa relação contrária. Essa condição genética vai desencadear um transtorno de ansiedade. Tem mais uma pergunta. É normal a paralisia devido a tanta ansiedade? Olha, eu acho assim que a paralisia não é tão normal assim, tá? Porque muitas vezes a gente vai ver que daí, né, a paralisia envolve outras questões, né? Muitas vezes até neurológicas. Mas, muitas vezes, a ansiedade vai entrar ali no mecanismo de resignação. E daí, nesse mecanismo de resignação, eu ter comportamentos, né, ali mais paralisantes, com mais dificuldade de resolução de problema, com mais, né, aceitação ali daquela minha condição, que pode ser uma condição horrível, né? Então, muitas vezes, esse indivíduo vai se chocar. Pensando no pânico, isso pode ser, como eu falei pra vocês, é abrupto, né? Então, isso pode trazer um impacto muito rápido. Mas, assim, se existe uma paralisia, né, completa, eu acho que daí é importante uma avaliação com o neuro pra verificar, né, os outros sintomas. Os testes precisam ser feitos presencialmente? Olha, atualmente a gente já pode fazer a avaliação de forma online, tá? Então, nós temos testes informatizados que podem ser feitos de forma online. Então, daria para ser feita a avaliação de altas habilidades
na modalidade online também, tá? Mas na avaliação presencial, você tem, né, mais instrumentos ali para usar. Então, se você tem a possibilidade de fazer de forma presencial, faça presencial. Ah, aqui não tem pessoas, né, que façam essa avaliação, moro numa cidade pequena e tal, estou fora do Brasil. Aí sim, né, faz ali a avaliação de forma online, ou, né, se você quer muito que aquele profissional te acompanhe ou faça aquele tipo de serviço com você, então você faz. Mas se você tem a possibilidade de fazer presencialmente ou se deslocar até onde esse profissional trabalha, seria a melhor alternativa, porque a gente tem muito mais testes de forma presencial para realizar esse tipo, né, de avaliação. Deixa eu só ver aqui. Quando tenho muitas coisas para resolver, intensifica o hábito de roer as unhas. Eu tenho o hábito de roer as unhas, tanto no momento ocioso quanto na ansiedade. É exatamente isso. Eu acho que é muito comum, né, aparecer nessas duas vias. E eu acho que, né, você tá super certinha. Muitas vezes acaba intensificando. Mas no momento que eu não tô ansiosa, que eu tô entediada, também aparece, né? Eu acho que é importante a gente avaliar, né? Que muitas vezes assim, a gente bate o olho. E hoje, por exemplo, quando o paciente fala, muitas vezes eles até têm medo, né, de falar que eles roem as unhas. E é vergonhoso, né, roer as unhas. Então, quando o paciente fala, eu geralmente, né, tento ali investigar o porquê que aquilo ocorre. Muitas vezes está relacionado a essa situação que eu falei pra vocês, do tédio, né, de lidar com tarefas repetitivas. Então, quando eu chego na frente do computador e tenho que, sei lá, fazer tal coisa. Meu Deus, que coisa horrível. E daí eu fico. Talvez eu fique inquieta, mas talvez, né, a inquietação pode ser da ansiedade, mas também muitas vezes pode ser dessa hiperexcitabilidade também, tá? Entrei agora na live, você atende online? Sim, eu atendo, tá? Pode me mandar uma mensagem ali diretamente pelo inbox, tá? Então é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu sei que foram muitos conteúdos hoje, né? Mas que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz, né, que tem rostinhos aqui que tem entrado todos os dias, né, tá todo dia aqui comigo nas lives, tô muito contente por isso, né, agradeço muito a presença de vocês por estarem aqui. Eu acho que isso acaba sendo bem significativo pra mim, né, e acaba, assim, reforçando, né, tudo isso que eu tenho feito aqui no Instagram. Então, agradeço imensamente vocês, tá? Tem mais aqui, minha filha diz que cutuca as unhas porque as pelinhas irritam ela. Aí tem que tirar. Eu acho que, né, muitas vezes tem a ver também com essas questões sensoriais, tá? Mas claro, se ela pinica e aí arranca, e aí aquilo sangra, e aquilo, né, aí a gente vai avaliar talvez uma outra condição, né? Por isso que a gente precisa, né, fazer essa análise aí mais minuciosa de caso para caso. Tem algumas coisas que não dá pra gente generalizar. Então é isso, gente. Para quem não sabe, né, eu tô ali com as inscrições abertas pro projeto de autoterapia, né, que é basicamente uma autoterapia guiada por mim, né, através aí de conceitos da terapia do esquema. A gente vai trabalhar ali de setembro até dezembro com vários conceitos da personalidade de um superdotado, né, como é que vai se moldando e se formando essa personalidade, e a gente vai trabalhar de forma interventiva com alguns traços, né, tanto na parte de compreender como isso pode ocorrer, né? Como isso ocorreu em mim e o que eu posso fazer com isso agora, né? Que coisas que eu posso fazer para me ajudar a lidar com essa dor ou com esse traço, né? Vamos pensar, a gente tá falando aqui e eu falei, né, na depressão que muitas vezes é a dor de não ser suficiente ou de não conseguir atingir o ideal que planejou que queria conseguir, né? E muitas vezes a gente vai ter que lidar com esse ideal, né? E lidar com essas vozes críticas que eu falei aqui na sessão. E vocês vão aprender isso, né? Vocês vão aprender como criar estratégias para conversar com esses lados, como, né, a gente cria todos esses modos, né, dentro do nosso funcionamento, porque eles já existem, eles já estão aqui, né? Mas buscando aí estratégias de autorregulação emocional, buscando, né, o autoconhecimento. Tudo isso a gente vai realizar durante, né, setembro a dezembro, com aulas gravadas e alguns encontros, tá, gente? Eu tenho novidades, eu ainda não postei pra vocês, mas tem algumas novidades de pessoas que vão estar
fazendo encontros online, né, com vocês. São pessoas da minha confiança, pessoas que eu admiro muito e que aceitaram esse meu convite e vão estar lá dentro desse curso também, tá bom, gente? Então, se vocês querem mais informações, mandem mensagem pra mim, né? Pra quem quiser fazer inscrição ou quer ler um pouquinho mais sobre tudo isso que eu tô falando aqui, entra ali direto no meu link da bio, tem todas as informações lá pra vocês, tá bom, gente? Um beijo, amanhã a gente tem a última live dessa semana, eu vou esperar vocês aqui novamente. Tchau, tchau!